Os 6 passos da salvação. Hoje vamos aprender um dos temas mais fascinantes da Palavra de Deus: a salvação. O estudo está dividido em 3 partes: a salvação no Antigo Testamento, a salvação no Novo Testamento e 6 passos que o homem deve dar para confirmar a salvação. De acordo com a Bíblia, todos nós somos pecadores e estamos separados de Deus pelo pecado. O profeta Isaías afirma que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, verso 2. Para nos livrar das consequências do pecado e da morte eterna, Deus nos concedeu um presente. Mateus capítulo 1, verso 21 afirma: Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O evangelista João, no capítulo 3, verso 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em toda a Bíblia, a salvação é apresentada unicamente pela graça. O termo usado para referir-se à salvação no Antigo Testamento é graça. Em Gênesis 6, verso 8, lemos: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 15, verso 6, nos fala de Abraão. Creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Davi orou: Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Salmo 6, verso 4. No Antigo Testamento, o homem era salvo mediante a fé no Cordeiro, que viria para tirar o pecado do mundo. Vejamos agora como ocorre a salvação no Novo Testamento. O plano de salvação que existe no Novo Testamento é uma continuação do plano descrito no Antigo Testamento. A Bíblia não apresenta uma mudança no plano da salvação. Lemos em Atos 15, verso 11, uma das crenças da Igreja Apostólica. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios 2, verso 8, confirma que a salvação é por meio da graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação foi concretizada na cruz do Calvário, onde Deus provou o seu amor por cada um de nós, sendo nós ainda pecadores. A consumação final da salvação ocorrerá na segunda vinda de Cristo. Na terceira parte do estudo de hoje, veremos 6 passos que confirmam nossa salvação. O primeiro passo encontramos em Atos 16, verso 30 e 31, na experiência do carcereiro que perguntou a Paulo e Silas: Que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa.
Não existe salvação sem crença no Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados. O segundo passo é registrado em Atos, capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Toda pessoa que aceita a Cristo passa por esse processo de arrependimento e conversão, ou seja, o abandono das coisas erradas. A conversão é chamada também na Bíblia de novo nascimento. O terceiro passo é apresentado na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo pecado confessado sinceramente a Cristo é perdoado. Não importa o que fizemos no passado, Deus nos concede o seu perdão, não levando em conta os tempos de ignorância. O quarto passo da salvação está relatado em Mateus 19, versos 16 e 17, na resposta de Jesus ao jovem rico. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O amor que o jovem rico demonstrava por Jesus não era suficiente para viver em conformidade com os mandamentos. Jesus disse: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. O amor nos motiva, cria em nós o desejo de obedecer. Quando amamos verdadeiramente a Jesus, descobrimos que os seus mandamentos não são pesados. O quinto passo é apresentado em Marcos 16, verso 16. É uma declaração de Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. O batismo é a demonstração pública de que cremos em Jesus, de que abandonamos o pecado e vamos viver de acordo com os seus ensinos deixados na Bíblia. O último passo para a salvação encontramos em Mateus 24, verso 13, na declaração de Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar é continuar praticando os ensinamentos que aprendeu. É a capacidade de continuar, apesar dos obstáculos e dificuldades que encontramos pelo caminho. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, fez com que Cristo, que não conheceu pecado, se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio do Espírito Santo, nascemos de novo, somos santificados, nossa mente é renovada. O Espírito Santo escreve a lei de Deus em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, nos tornamos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação. Continue ouvindo a voz de Deus e aceite a salvação e o poder que Jesus nos dá para viver uma nova vida. É um prazer muito grande poder estar estudando mais uma vez com você a Palavra de Deus que nos traz esperança, que renova a nossa vida, que renova também o nosso ânimo para viver e nos faz ser mais felizes e mais contentes e pessoas otimistas. Muito bem, Romildo, a Bíblia traz um tema muito importante, ela fala sobre salvação do começo ao fim da Bíblia. Exatamente. Deus é um Deus que está procurando um motivo para me colocar na eternidade, você também.
Agora, quais são esses passos para a salvação? Quando que começou essa estratégia da salvação? De onde vem esse plano da salvação? Amigo, tem muitas pessoas que acham que aproveitar a vida é fazer viagens, é viver a vida de maneira com extravagâncias, né? Mas quando você para pensar, aproveitar essa vida é desenvolver um relacionamento com Deus. Porque a única esperança que vai sobrar para mim e para você é a minha amizade que eu tive com Deus durante essa vida. E essa amizade, Deus tem que operar em mim e em você a salvação. A primeira pergunta do nosso estudo bíblico de hoje, Romildo, o que ela nos diz? Interessante aqui na primeira pergunta. Olá, meus queridos, que bom que vocês vieram participar desse tema. Hoje que estamos encerrando essa série, mas que maravilha que você veio. A pergunta número 1 aí na sua apostila diz o seguinte: quando nos foi concedida a graça salvadora por intermédio de Cristo Jesus? Quando? Olha, a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, que foi concedida antes dos tempos eternos. Tá bem? Apocalipse capítulo 13, versinho 8, ali o versinho 9, quando o Cordeiro foi morto na fundação do mundo. Então a graça, pastor, já foi concedida lá no Velho Testamento. Então não é algo do Novo Testamento Não, apenas? já no Velho. E na apostila tem algumas passagens aí que você vai ver que a graça foi concedida a Noé, a graça foi concedida a vários personagens, a Davi, tá bem? Apocalipse 13 fala, né? Exatamente. Que a graça vem desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo. Você já tinha nascido no coração de Deus. Deus já sabia da sua vida e da sua existência. Exatamente. Agora, para você receber a eternidade, receber a salvação, existem alguns passos importantes. E você percebe aí o primeiro passo no estudo bíblico. O que a pessoa tem que fazer? O que a Bíblia fala? Você tem que crer, ok? Exatamente. Atos capítulo 1, verso 31, Atos 4, verso 12, né? Nós temos que crer em Jesus Cristo. Exatamente. Deus já colocou dentro de nós uma necessidade de nós crermos em algo que está além dessa vida. E, que é a sua promessa. Então aqui você pode escolher ou ser uma pessoa fiel, crente, cheia de esperança, ou ser uma pessoa incrédula, uma pessoa amarga, uma pessoa que não confia, mas Deus está ao seu lado. Você pode sentir Ele. A cada manhã, a cada momento você percebe Deus em tudo. Então é necessário crer. Esse é o primeiro passo para a salvação. Atos 6:31. Ok. Agora, o segundo passo. O que é necessário? Eu acredito, mas será que isso é suficiente, Romildo? O segundo passo está em Atos 3:19, se arrepender e se converter. Se converter é mudar de caminho. Mudar de direção. Se você está no caminho que não é o caminho correto, se você está seguindo o caminho que vai te conduzir à perdição, venha para os braços de Jesus. Ele está te aguardando de braços abertos. Muito bem. Terceiro passo. Depois que a pessoa se converteu, ela realmente reconhece que o caminho certo é esse aqui. Qual é o terceiro passo que a Bíblia fala? Nós devemos confessar os nossos pecados, mas confessar a Deus. Você entra lá no seu quarto ou aonde você está, você confessa não para um outro homem, mas você vai confessar diretamente a Deus. Você tem acesso a Ele através de Jesus Cristo. Exatamente. Muito bem. Quarto passo. O que é necessário? Agora que eu confessei os pecados, você sabe que pecado, nós já estudamos aqui, ele é a transgressão da lei de Deus, ok? O primeiro princípio do pecado é você se afastar de Deus e automaticamente depois, quando a pessoa se afasta, ela vai transgredir os mandamentos, né? Com certeza. Mas e agora? O que é necessário fazer então no quinto passo? Guardar os mandamentos de Deus por amor, ok? Jesus falou assim, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Romildo, Jesus não quer um amor apenas emocional. Jesus também quer um amor racional. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E agora o quinto passo, Romildo? Olha, Jesus diz assim: todos que me confessarem perante as pessoas, eu também o confessarei perante o meu Deus. Pai. Olha, meu querido, minha querida, você que está conhecendo estas verdades, é o momento de você confessar Jesus perante as pessoas. E quando você entra no tanque batismal, e quando você é batizado para a remissão dos pecados, você tem o seu nome no livro da vida, e você está confessando Jesus perante as pessoas. E perante o universo também, Romildo. Porque Jesus falou assim em Marcos 16, verso 16, quem crer e for batizado será salvo. Quando você aceita Jesus Cristo e você é batizado, você está mostrando também para o universo de que lado que você está.
Agora, depois que a pessoa foi batizada, Romildo, o que é necessário agora? Que seria o nosso sexto passo: permanecer fiel até o fim. Exatamente. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meu amigo, que Deus possa te abençoar. E que essas verdades, que são sementes da palavra de Deus, elas possam crescer e dar frutos na sua vida. E que a gente possa ter a alegria de um dia vivermos na eternidade. Pastor, que bom que nós participamos juntos dessa série. E você que está aí agora, você que conheceu todas essas verdades, é o seu desejo ter seu nome no livro da vida? É o seu desejo ter o perdão de todos os pecados? É o seu desejo confessar Jesus perante as pessoas, perante o universo, como o pastor acabou de mencionar aqui? Se esse é o seu desejo, levante sua mão aí. Isso, levante sua mão. Igreja, líder, você que está aí, olhe bem para essa pessoa. Vai lá, abrace ela. Isto. O céu está feliz porque você tomou essa decisão. E é a melhor decisão, com certeza. A decisão de seguir a Cristo. Que Deus o abençoe. Amém.